Na manhã de hoje, a Polícia Federal prendeu um homem de 38 anos em Piúma com um arquivo de conteúdo de pornografia infantil. Foram encontrados, olha aí, aproximadamente 1.500 vídeos e imagens contendo abuso sexual infantil, na maioria envolvendo crianças menores de 7 anos. Olha isso, gente. Os policiais também encontraram com esse homem, além das imagens reais, outras produzidas com inteligência artificial em formato 3D muito realista. E detalhe, tá, gente? Esse homem já tinha sido preso anteriormente por posse de cerca de 3.000 fotos pornográficas, envolvendo meninas na faixa etária dos 7 anos também. E agora, mais uma vez, é flagrado cometendo o mesmo crime. Na casa dele foram apreendidos 2 celulares, 2 HDs, 2 pendrives e um cartão de memória com suspeita de conter ali também mídias de violência sexual. E aí, amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E os números são revoltantes, viu? 3 crianças são abusadas por hora no Brasil, segundo dados da campanha Maio Laranja. Mais da metade tem entre 1 e 5 anos. Aqui no estado, em 2023, foram registrados 1.150 casos de estupro de vulnerável. E neste ano, já foram 360 casos. E os números de violência sexual contra crianças e adolescentes revelam que a maioria das vezes o abuso acontece aonde, gente? Acredite, dentro de casa, onde a criança tinha que estar protegida. 70% dos crimes são praticados por quem? Pessoas próximas. É covardia, né? Como que a gente faz para proteger, então, as nossas crianças? Essa é a principal pergunta que a gente deve se fazer. Como dar a essa criança coragem na hora de denunciar? Coragem para chegar e denunciar, para falar o que aconteceu. Vamos falar também da importância da união da escola, da família na hora de perceber os sinais de que alguma coisa está errada, tem alguma coisa acontecendo. Vem cá, participa com a gente aqui no nosso estúdio. Eu recebo a Clara Campos. Obrigada, Clara, pela sua participação. Ela que já viveu uma situação de abuso na infância, já ela vai contar pra gente. A gente também recebe aqui Alexandre Brito, que é psicólogo. Obrigada, Alexandre, pela sua contribuição com a gente. Roberto. E a gente também recebe aqui a Carol Prata, que é conselheira tutelar e vai identificar também junto com a gente quais são os sinais que as crianças apresentam, como fazer a denúncia. Mas primeiro, Clara, como que você se sente quando a gente chega num momento como esse, que a gente precisa fazer esse alerta, que a gente precisa levar esse assunto para os lares capixabas? Você que já passou por essa situação. A gente vê a situação, né, nos dias de hoje complicada. Né? Eu acho até menos complicado que da minha época. Hoje se tem uma rede de apoio, né, se tem uma família que protege, se tem a justiça, né, para que intervenha nesses casos. No meu caso, eu não tive, então eu superei tudo praticamente sozinha, tive acompanhamento. Primeiro, eu sempre falo, a ajuda foi de Deus, né? Porque no momento que eu cheguei no meu ápice final, ele me segurou e me levantou de novo. Segundo, meu esposo, né? E segundo, um bom psiquiatra, né? Que eu fiz tratamento por 3 anos com medicação pesada. Eu já contei, eu tentei me matar algumas vezes, né? E naquela época, a gente fazia como? A gente só queria que tudo terminasse logo, né? E que aquilo ali passasse e você esquecesse. E foi o que eu fiz por um tempo, né? Até que esse gatilho, aos meus 23 anos, ele disparou. Então, eu tive que trabalhar isso da minha infância até os meus 23 anos. Eu ainda trabalho isso, né? Porque são marcas que ficam na alma, não é só no físico, né? Eu adquiri algumas doenças psicossomáticas, né? Devido a esse trauma, trato elas, né, com medicamento. E quando eu olho uma situação assim, eu me sinto revoltada, sabe por quê? Porque a criança, eu vi a idade, né, 7 anos, de 5 a 7 anos, é a idade que a criança ela menos consegue se defender, né? Ela só quer que tudo acabe. Então é isso, eu me sinto assim, me dá uma angústia por dentro,
que vem à minha mente. O doutor sabe, o nosso cérebro ele é atemporal, né, doutor? Ele pode acontecer há 50 anos atrás, Perfeito. há 30 anos atrás, mas se acontecer um gatilho, ele volta com tudo, e todas as cenas, e todo o cheiro, e toda a movimentação, e aquilo você tem que trabalhar na sua cabeça. E eu vejo as mulheres hoje, eu trabalho com mulheres com esses problemas hoje, pela facilidade que eu tenho de lidar com isso, porque eu passei por isso. Então, eu tenho essa sensibilidade. E eu vejo o sofrimento que elas trazem com ela em seus casamentos, em seus namoros, em seus noivados, porque não conseguem absorver aquilo, tratar aquilo e não buscam ajuda. É isso mesmo, Alexandre. Olha só, todas as vezes que a gente fala desse assunto aqui no programa, gente, chove comentários aqui nas nossas redes sociais. De mulheres e mais mulheres que trazem esse relato, que viveram isso na infância. E é isso mesmo que a Clara disse? São marcas eternas que ficam? Sim, são marcas eternas que ficam. E quando a gente fala até em superar, não é no sentido de apagar e esquecer. Porque isso é impossível, né? Mas de você conviver com isso, tentar transformar isso e viver apesar disso, né? Criar caminhos, saídas, nem sejam caminhos e saídas como a gente vê de contribuir para que outras pessoas também saibam como enfrentar esse problema. É um dos maiores problemas no Brasil e no mundo. Não só o abuso, como também o tráfico de crianças, está crescendo demais. Então, toda essa situação, a gente vai vendo que vai produzindo verdadeiras marcas. É um problema que eu acredito que seja de saúde pública, não é um problema pontual, que acontece com um. Não são casos isolados. Quem está em casa pode fazer reflexão, de tentar puxar na memória ou pensar em alguma situação que já passou, seja de constrangimento, de um toque, de um olhar que te constrange, que te deixa mal, ou de fato, de situações que você foi submetido ou submetida ao desejo do outro sem a sua vontade, ou seja, a criança é tratada como objeto nesses casos. Então, a marca de você ser tratado como objeto é você não ser pessoa naquele momento. Por isso que muitas vezes vem a vontade de morrer, porque você não foi gente ali. Então, a marca de uma violência sexual, de um abuso, de fato leva para toda a vida. É uma situação que requer um enfrentamento constante, que você não precisa lidar com isso sozinho, como a gente vê, de tentar fazer esse enfrentamento com rede de apoio e também com profissionais que vão contribuir para que você possa sentir a vida de uma outra forma e não sempre reviver. Porque um dos traços, Robertas, é sempre reviver a cena, né? Em sonho, em pesadelo, com cheiro, com cor, com toque. Exatamente o que a Clara falou, porque né? muitas Tem vezes tudo à tona. Muitas vezes você começa a ter um relacionamento que você quer se relacionar com uma pessoa que você gosta, conheceu, confia, mas ainda assim tem essa dificuldade porque você, de alguma forma, foi violado, foi violentado, e isso realmente requer a nossa atenção enquanto comunidade, enquanto população, e não simplesmente como casos pontuais. Por isso que daqui a pouco a gente vai falar também da importância do papel da escola, identificar esses sinais também, porque às vezes acontece dentro de casa, né? E aí a escola tem um papel muito importante nessas horas. Mas antes, Carol, eu trouxe um dado que me chamou muita atenção. Segundo a Unicef, gente, a cada 100 casos, só 7 são denunciados. Olha o obstáculo que existe. Por quê? Subnotificação é uma realidade nessa temática e é uma força-tarefa que a gente tem que ter para superar isso. Muito acontece, Roberta, porque crianças não sabem que estão sendo violentadas também. Como ela acontece muito dentro dos lares ou por pessoas muito próximas, o argumento é sempre o carinho, o amor, o cuidado. Então, a gente precisa que essas crianças e adolescentes entendam o que está acontecendo para conseguir pedir ajuda. E, para além disso, a gente precisa ter uma rede de proteção e cuidado célere, para a gente subir esse número de 7 denúncias, para conseguir alcançar o 100% disso. E para passar para a prevenção também, né? Porque a gente só vai conseguir sair desse lugar quando a gente aprender a prevenir casos como esse. E nos casos em que o Conselho Tutelar atua, né? Como que essas denúncias chegam? Quem faz, geralmente, essa denúncia? Chega muito pela escola, como você fala. A escola é um espaço de muita confiança que a criança ou adolescente constrói. Ele tem referências ali de pedir ajuda, então a gente recebe muito pela escola, mas a gente também recebe pelos canais oficiais de comunicação e denúncia. E no próprio sede do Conselho Tutelar vem gente
nos comunicar fatos como esse. Porque ninguém precisa ter certeza, isso é muito importante dizer. Casos suspeitos já servem para ser denunciados. Porque aí vai ter todo um trabalho de investigação dos competentes, de quem tem atribuição para fazê-lo. Você, quando era criança, chegou a ter a coragem de expressar tudo o que estava acontecendo com você, Clara? Não. Não, porque é o que eu falei, não tinha isso tudo que tem hoje, né? Para você superar isso, na minha época, quando aconteceu comigo, mas era o sentimento de culpa, né? A criança, ela se sente culpada, né? Inverte. Ela acha que ela provocou aquilo de uma tal forma. Tanto que você fica imobilizado quando você é criança e passa por isso, você não consegue nem se mexer. Né? Você deixa acontecer, né? E isso é muito difícil depois, quando você vem à fase adulta, você tem o seu relacionamento conjugal. Né? Eu tive problema no primeiro ano de casado, né? Mesmo porque ele não sabia, né? O meu esposo ainda não sabia. Foi quando instalou tudo, ele veio à tona tudo e ele foi o meu braço de apoio, depois de Deus foi ele, com certeza. Então, ele passou por tudo, aquela fase de surtar, né? De, como diz, 5 minutos para loucura e 5 minutos para saúde mental. Então, eu passei por muitas coisas assim que eu lembro, eu pergunto assim, gente, como que eu estou aqui hoje? Né? Só quem passa, quem vive, sabe. Né? Se você for falar, igual a minha família, ninguém nunca acreditou, ninguém nunca me defendeu. Até hoje, se você contar para eles, eles não vão acreditar. Então, só eu passei, só eu sei Deus, né? Até hoje, se você chegar em casa, eles não acreditam? Não, eu estou com 56 anos, né? Mais ou menos. Depois de uns 30 anos desse acontecido, eu encontrei com o meu abusador na casa do meu pai, dentro da casa dele, tomando café. Alexandre, tem esses dois lados, né? De um lado, quando a criança resolve contar, os pais não acreditam, os responsáveis não acreditam. E também tem um outro lado, tem criança que não conta. Como trabalhar esse canal de comunicação na educação dos filhos, para que, se eles relatarem, a gente comece a investigar, né? Acender um alerta em casa. E também estimulá-los a contar caso aconteça ali com terceiros. O importante, na verdade, é ter espaços de diálogo mesmo, não só na família. Porque isso acontece com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, por exemplo. Isso acontece do pai ou da mãe com o filho também, né? Por isso que é um problema, gente, assim, que ele requer muita insistência, muita persistência. Eu acredito que não é uma guerra que se vença, assim, pura e simplesmente, mas é uma batalha constante. Então, abrir esses canais de diálogo são essenciais no sentido de dar voz e perceber o que a criança traz, não só com palavras, porque nem sempre a criança fala com palavras, ela fala com o corpo, com agressividade, com mudança de comportamento, isolamento, demonstração de tristeza, muda desempenho na escola, começa a ter fobias, medo de determinados espaços, medo de estar em alguns lugares com certas pessoas, isso já demonstra ali essa situação. Mas é muito importante esse espaço em que a família, gente, assim, pode ser pai, mãe, irmão, padrinho, madrinha, tio, o que for, né? E às vezes até o vizinho faz parte dessa rede de apoio, e a escola é um espaço de ouvir a criança e não subestimar. Sabe por que às vezes acontece de subestimar? Porque muitas vezes acha que é uma fantasia infantil, né? Que ela está criando essa história. E outra coisa também, às vezes a família quer proteger a própria imagem da família. Porque às vezes o que aconteceu foi o quê? Uma situação dentro da família ou com alguém próximo da família. E aí a família vai pensar assim, vamos cuidar da imagem da família e não da saúde da criança. E não da vida que está ali de alguma forma. E abafa, né, o caso. E abafa, tenta manter aquele assunto velado. E assim, no final das contas, é cúmplice. Né? Então, assim, é uma situação muito delicada. A gente precisa entender que não se trata de você destruir a família entendendo que existe esse tipo de violência nela. Pelo contrário, é cuidar da família entendendo que existe esse tipo de violência e assim não destruir uma vida que está ali precisando de ajuda e não consegue pedir ajuda. Então, esse é um grande problema porque as crianças têm dificuldade de enfrentar isso sozinha. Vocês estão preparados para acompanhar os relatos que estão chegando agora aqui para a gente? Gente, são muito fortes. São relatos que a gente fala assim,
É sério que isso acontece, que existe as coisas a esse ponto? Olha isso. Tem uma pessoa que, claro, ela pede para não ser identificada e a gente, claro que vai respeitar os nossos telespectadores. Ela diz que isso aconteceu com a filha dela e foi o próprio avô, o pai dessa pessoa que está escrevendo para a gente. E a escola foi fundamental para que este abuso viesse à tona. Hoje minha filha é casada, ela tem 2 filhos, mas até hoje a vida psicológica dela não é a mesma. Isso destruiu toda a família. Também tem um outro relato aqui de outra telespectadora que diz: o pior é quando a criança fala para a mãe e ela não acredita, bate e manda calar. Também tem outro relato de uma pessoa que diz que também foi abusada aos 14 anos por um tio de 35. E dessa história nasceu uma criança. Essa pessoa faz terapia até hoje. Hoje ela tem 40 anos. Não, ela faz terapia há 40 anos. Ela tem 53 anos. Histórias assim são mais comuns do que a gente pensa. É muito triste isso, a gente procura nunca naturalizar, mas sim, é muito mais comum do que a gente imagina. Quando a gente fala de violência contra crianças e adolescentes, a gente tem o violentador em si, e a gente tem um Estado que também violenta essas crianças quando não garante a elas todo o cuidado de saúde no pós-acontecimento. Essa senhora que narra hoje, que tem uma filha fruto de um estupro, ela tem um direito constitucional que ela foi negado. Nenhuma criança, nenhum adolescente tem que ser mãe de um estupro. Ela tinha um direito constitucional à interrupção de uma gravidez que não foi garantido a ela, por exemplo. Ela tinha um direito a entregar a criança no ato do nascimento, também não foi garantido a ela. Então, assim, ela foi violentada por diversas vezes, essa moça que hoje fez o relato aí na rede social. Para além disso, né, a gente percebe que quando o doutor fala de preservar a vida, as famílias estão muito preocupadas em proteger os adultos e não as crianças. Isso, a imagem. A imagem da família fala sobre proteger adultos e não sobre proteger crianças. E aí o que o Estatuto da Criança e Adolescente traz, que é dever de todos essa proteção. É dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público garantir com máxima celeridade a proteção das crianças e adolescentes. Então a gente falha também como sociedade nesse momento. E realmente não tem uma fórmula mágica para isso, mas é um estado constante de vigilância que a gente precisa ter. Gente, cada comentário que está chegando aqui, a gente segura as lágrimas de verdade, a gente se arrepia, se coloca no lugar da outra pessoa que está tendo a coragem de tentar desabafar um pouco, pedindo ajuda. Inclusive, tem gente pedindo essa ajuda, Alexandre. Tem um comentário também que fala assim, esse assunto é muito importante, eu tenho 67 anos, eu sei o que eu passei com 12 anos, fiquei traumatizado por muitos anos, abuso sexual masculino, ambos muito devastador mentalmente, e hoje tem 2 netos, tem 2 netas, mas no passado não existiam essas únicas, enfim, não entendi a maneira que a pessoa termina aqui, mas ela fala do abuso, porque a gente fala muito assim, a mulher, a menina geralmente é o principal alvo, não é isso? Nos dados estatísticos, a maioria são meninas, mas isso não quer dizer que meninos não sejam violentados. A gente tem um percentual que vem crescente também de violência sexual contra meninos. E aí tem outros relatos aqui. Boa tarde, Roberta. Aos meus 9 anos, eu fui molestada pelo patrão do meu pai. Isso não sai da minha cabeça, parece que foi ontem. E nunca tive coragem de falar para ninguém. Quantas e quantas pessoas, homens e mulheres, estão agora acompanhando o Fala Espírito Santo e nunca contaram, nunca externaram, nunca tiveram coragem de falar isso? Alexandre, qual é a importância dessa pessoa buscar ajuda, dela, de alguma maneira, trabalhar esse assunto nela? Olha, quando você busca ajuda, tem 2 coisas importantes aí. A primeira é a sua vida. A segunda é também no sentido de você, quando procura ajuda, você também contribui para o enfrentamento disso, não só para você, mas também para o meio social. Então, são 2 benefícios, não é só a pessoa, um trabalho individualizante dela ali, para ela tentar se adequar ou se adaptar, não é isso. Né? Uma terapia não é isso. A vantagem da terapia é que ela tem um espaço de sigilo profissional. O profissional jamais vai contar sobre você ou qualquer coisa sobre você, porque o medo às vezes é esse. A gente fica com alguns paranoias, medos, receios, porque já teve a experiência do abuso e não quer ser abusado de novo. Né? Então o medo de abrir história é esse. E a vergonha também, né? Sim, porque a forma como o outro acolhe a sua história pode ser uma forma de abuso.
Percebe? Então, por isso que é importante uma escuta qualificada. Então, esse profissional tem um sigilo, ele não vai te julgar, porque muitas vezes a pessoa se sente culpada ou parte da violência que sofreu. E ainda acha que ela poderia ter feito diferente, usado uma roupa diferente, frequentado um espaço diferente, estado com pessoas diferentes. Ela começa a tentar criar justificativas, razões para explicar aquilo ali e achar que ela mesma poderia ter feito diferente, quando na verdade não é bem assim. Então, a terapia, um espaço de cuidado, um espaço como esse, é acolhedor, ele é importante para você, de alguma forma, continuar vivendo a vida, apesar de, eu digo, né, que não se passa borracha. Pelo contrário, é nesse momento que entra também a sua força de enfrentamento, né, uma força política. Política aqui não tem nada a ver com partido, candidato, mas de intervenção social. Política nesse sentido de comunidade, né, de um lugar ali na comunidade. Então, é nesse sentido que a terapia ajuda muito, demais, assim, já a gente vê o quanto tem benefícios excelentes, então, nesse espaço, para que você se lance no amor, para que você se lance em novas experiências, para que você se lance na vida de uma outra forma, né? Para que você enfrente de um outro modo também algumas situações. Então, é de fato essencial, viu, Roberto? E essas pessoas que vão trazendo aí, alguém disse assim, eu nunca falei sobre isso, acabou de falar. Então, só de ter falado agora, talvez seja um passo para também elaborar, lidar com isso, né? Colocar isso no mundo também. Eu vou ver aqui então agora com a Clara, em que momento que você decidiu pedir essa ajuda para você tentar seguir adiante? Foi quando eu entrei em depressão, porque eu parei de comer, né, de me alimentar. Aí eu já não tinha mais saída, né? Aí a gente conheceu um médico, né, um psiquiatra, na época não existia psicólogo na minha época, nem terapia, nada, doutora. Era só psiquiatra, remédio e doideira, né? Você era doido. Então, eu fiz regressão, porque até então, eu fantasiava na minha cabeça que era mentira, que eu estava inventando aquilo. Então, quando eu fiz regressão, eu voltei aos meus 7 anos de idade. Então, eu consegui ver tudo o que tinha passado comigo e o meu cérebro, então, ele se abriu de uma vez. Meu consciente, subconsciente, tudo, né? Se escancarou. Expressou. Então, eu tive a oportunidade de fazer um tratamento sério, né, com acompanhamento. Tive acompanhamento, né, de um profissional, na época, excelente profissional, que abaixo de Deus, né, e o meu esposo foi ele. E mesmo assim, depois, né, que eu tive alta, né, eu ainda continuei com alguns medicamentos, até eu conseguir, por mim mesmo, conseguir trazer aquele meu problema, mastigar ele. Eu falo até, não vou usar a palavra vomitar, né? Jogar ele fora. E mesmo que ele venha, às vezes, na minha mente, que eu lembre de alguma coisa, eu já não lembro com dor mais. É isso que é importante. Eu não lembro com dor, né? Eu perdoei, a pessoa fica para lá no espaço dele, né? Tá ok, né? Não quero, já cruzei com ele, né? Uma única vez, né? Foi terrível para mim, porque eu tive que processar tudo novamente, mastigar e sair dessa. E hoje eu falo para as mulheres, né? Eu dou palestra para mulheres em igreja e sempre no final de alguma palestra, 3, 4 chega para mim, eu posso falar com você? Eu passei por isso que você está passando, na mesma idade que você, no mesmo tempo. Aí a gente chama para conversar. Por quê? Porque as pessoas precisam falar, gente. Você precisa falar igual a telespectadora. Ao primeiro passo que ela já falou, né, doutor, que ela se expressou, ela vai conseguir buscar ajuda. Entendeu? E tem mais relatos chegando, tá? Você que, inclusive, queira desabafar, a gente não vai revelar a identidade, viu? A não ser que você peça, mas, enfim, a gente vai tentar preservar a sua identidade aqui. Tem outros relatos aqui chegando. Tem uma que diz, Roberta, boa tarde, eu passei por isso, meu abusador era o meu irmão mais velho. Como eu sou filha adotada, ele dizia que podia fazer o que quiser, porque não tínhamos o mesmo sangue. Aí eu contei para minha mãe, mas ela não acreditou. Tem mais comentários aqui. Tem uma que diz que tem 52 anos, mas nunca foi feliz. Já teve a oportunidade de ser feliz, mas todas as atitudes dos dois companheiros faziam lembrar dos momentos de abuso, né? Também tem outro comentário de uma pessoa que foi molestada pelo próprio pai por muitos anos. Ele falava que só ele podia. Isso foi há 60 anos. Eu preciso que você me ajude para ver onde eu posso me tratar. Tem muita gente trazendo esse tipo de relato.
E aí, Carol, como é que fica a denúncia numa hora dessa? Se é o próprio pai, se é o próprio irmão, essa pessoa vai pedir ajuda para quem? Se quem deveria protegê-la está fazendo essa violência. É muito difícil mesmo, né? Quebrar esse ciclo de violência que acontece dentro das casas. E aí é o papel da escola, é o papel da rede, é o papel do vizinho, do amigo, do conselho tutelar. A gente está sempre de portas abertas para as crianças e adolescentes que queiram conversar conosco. E do poder público, no sentido da segurança pública também, de acolher essas denúncias, né? De investigação e responsabilidade criminal dos criminosos. E aí, realmente é muito difícil esse primeiro passo de pedir ajuda. E quando chega para a gente a denúncia, que é alguém do lar, a primeira coisa que a gente vai é dialogar com a criança no sentido ou do adolescente, de entender se aquela outro membro da família é protetor ou não. Se a gente consegue um membro da família protetor, a gente vai garantir aquela proteção inicial da criança, para todo o desdobramento. Se, como o doutor mesmo falou, eles se protegem, vai todo mundo arrolado como cúmplice num processo, sabe? Porque é a obrigação dessa galera proteger, é a sua família. Mas isso ainda acontece muito, assim, é muito difícil mesmo. Mas a gente tem diversos canais de denúncia também, que se uma criança não consegue pedir ajuda, se um adolescente não consegue pedir ajuda, existem canais de denúncia para se fazer isso, para ele conseguir acessar essa ajuda, né? Isso ajuda bastante. A gente vê aqui nos relatos que todos têm algo em comum, que é o trauma que isso leva para a vida adulta. Aconteceu lá na infância, lá na adolescência, e a pessoa carrega isso até hoje. Só de ouvir já traz à memória tudo que ela viveu. Alexandre, quais são as consequências que isso pode trazer, não só ali na fase da infância, que a pessoa pode acabar levando para essa outra fase na vida adulta? Roberta, assim, a experiência da violência e do abuso, que ela vai aparecer de volta para a pessoa, é inevitável. Nem que seja em forma, como eu falei antes, de um pesadelo, porque às vezes eu já atendi experiências em que a pessoa esquece literalmente do que aconteceu e ela fica um tempo, vamos dizer assim, entubado esse assunto, ela não lembra mesmo. Depois de alguns anos ela começa uma relação e aí um toque faz com que ela volte a lembrar tudo de uma vez só e desmorona. São experiências possíveis, né? Então, dificuldades nas relações, desconfiança, Roberta, de tudo, de todos também, essa desconfiança excessiva, exagerada, de achar que não dá mais para ter felicidade, por exemplo, também. Então, isso são algumas possíveis consequências. É claro que cada vida, né, cada corpo, cada pessoa pode demonstrar isso de uma forma. A criança pode demonstrar em forma também de violência, agressividade, isolamento, diminui as suas notas. Oi? Rendimento escolar. Rendimento escolar, exatamente, diminui as notas, né, na escola. E isso são algumas das consequências que podem aparecer. Outra consequência também, que você trouxe, né, as psicossomáticas. Porque o corpo fala, o corpo demonstra, o corpo grita. Seja em forma de psoríasis, vitiligo, queda de cabelo, úlcera, enxaqueca, né, insônia. O corpo o tempo todo está falando, ei, tem algo aí que precisa ser dito. E ele fala, o corpo fala, e nem que seja em forma de adoecimentos ou de sintomas nesse sentido, né? Então, tudo isso pode acontecer. Por isso que é muito importante um cuidado, uma atenção, uma escuta, ouvir essas narrativas, entender o que se passa, tomar medidas protetivas, tudo é essencial. Porque você não pode esperar que a criança melhore colocando ela de volta no ambiente que ela sofreu a violência. Ela não vai melhorar. É impossível. Isso é quase uma fórmula exata. Você não consegue melhorar continuando no ambiente que te adoeceu. E muitas vezes é isso que acontece com essas crianças, com o tio, com o familiar, com o professor de alguma arte marcial, de alguma atividade física, primo, seja como for, né, o próprio familiar que está ali dentro da casa. Então é essencial esse cuidado, essas campanhas. Parabéns ao Fala Espírito Santo trazendo esse assunto. É muito importante ambientes como esse trazer esse assunto. E é importante que escolas e outros espaços também façam isso, porque às vezes as pessoas fazem comentários libidinosos sobre criança. Muitas vezes um pastor fala que beijou a filha pela primeira vez. E isso é uma forma, e é aplaudido por várias pessoas, ouvir a piada, isso é uma forma ainda assim de amolar essa faca, que é a faca do abuso que vai cortar depois essas crianças. A gente agradece a sua contribuição com esse assunto também com a gente, fazendo esse alerta. Agradecemos também a sua participação, Carol, seja sempre bem-vinda. E, Clara, você conte sempre com o Fala Espírito Santo e a gente agradece imensamente a sua coragem de vir aqui, abrir seu coração
e levar esse alerta. Queria agradecer, Roberta. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, que eu acho que é um privilégio de eu contar a minha experiência, né? Mesmo que dolorosa. E dizer para as mulheres, falem, né? Mesmo que passe 50 anos, 100 anos, 200 anos. Fale para você melhorar você. Primeiro se ame, né? Para depois se amar o seu próximo. Tá certo.